Veterinário, colega veterinário, por que você, graduado, pós-graduado, especialista, mestrado, doutorado, não consegue dobrar o teu faturamento, Vete? Meu nome é Ana Paula, eu sou médica veterinária e eu auxilio médicos veterinários a dobrarem o faturamento trabalhando em consultórios 3 vezes por semana. Então, esse é um ponto importante porque muita gente fala assim para mim: nossa, Ana Paula, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu fiz 3 especializações e eu não consigo ser bem sucedido na minha área, eu não consigo ter sucesso, eu não consigo ser bem remunerado. O que eu faço? Será que eu faço mais uma pós? Será que eu faço pós-doc? Vamos lá. Existe um ponto muito, se não o mais importante nessa jornada. Graduação, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doc, nada disso tem a ver, somente isso, com o seu faturamento. Por quê? Porque se fosse assim, quem tem pós-doc estaria milionário. E não é assim, não é um escalonamento. Se eu tenho só graduação, logo eu ganho um pouco. Se eu tenho pós, eu vou ganhar um pouco mais. Se eu tenho 2 pós, eu vou ganhar mais. Se eu tenho mestrado, doutorado, não é isso. Isso só vai ter importância em um local, concurso público, por conta da sua pontuação. Fora dos concursos públicos, isso não influencia diretamente no seu faturamento. Então, o primeiro passo que eu vou dar, a primeira estratégia para vocês mudarem isso é mudar a mentalidade de que quanto mais especialização, pós-doc, mestrado, doutorado eu tiver, mais rico, mais financeiramente bem sucedido eu vou ficar. Por quê? Porque não é só isso que influencia. Eu sempre falo que as faculdades, elas não ensinam o médico veterinário as técnicas de vendas, de poder de persuasão, de gatilhos mentais. Então, na verdade, a graduação ela não te ensina, ela te ensina a técnica. E a técnica, ela é insuficiente para vendas. Ela é insuficiente para fazer você dobrar o teu faturamento. Ela faz parte de um conjunto, ela é integrante de um conjunto, mas ela não é por si só o total para te fazer dobrar o faturamento. Então, o que é o mais comum? A gente sai da graduação e a gente sai cru de tudo que seja atendimento ao cliente, atendimento ao paciente. Então, ainda que na graduação a gente, não, mas eu fiz muito estágio, eu fiz graduação, ou pós-graduação, ou mestrado, ou doutorado, que seja, em universidade que tinha hospital, né, que tem atendimento direto ao público, então eu aprendi isso. Não. Você pode até ter aprendido, mas como dizia minha mãe, na marra. Não teve, com raríssimas exceções no mundo, em que você tem uma disciplina complementar que é o trato com o tutor, poder de persuasão, técnicas de venda. Nas graduações do Brasil, eu desconheço. Se você conhece algum lugar que tenha, que trabalhe isso, que foque nisso, com uma aula complementar, deixa aqui para mim nos comentários, eu gostaria até de saber. Por quê? Porque eu sei que isso faz muita falta. Então, muitas vezes a gente sai da faculdade com a técnica super afiada. Você fala, nossa, eu atendi 15 mil pessoas ao longo dos meus 4 ou 5 anos de faculdade. O que a gente não põe na cabeça é que os tutores que passam em hospitais veterinários, eles vêm pré-programados. Então eles já sabem que eles vão passar pela triagem, eles já sabem que eles vão cair com meia dúzia de alunos e que ali tem um professor, então logo eles não estão... Você está sendo iludido, porque aquilo ali não é a realidade paciente e veterinário, tutor veterinário. A relação tutor-veterinário em um consultório particular, em um consultório, uma clínica que seja sua, somente você e o tutor, é totalmente diferente. O relacionamento é totalmente diferente. E isso não existe hospital veterinário que vai te suprir. Não existe matéria que, a não ser que seja uma matéria na prática,
que eu não sei como fariam, se alguém souber deixa aqui para mim nos comentários, como que eles fariam, mas seria de extrema necessidade. Por quê? Porque, como eu falei, é totalmente diferente. Então a gente sai da graduação, ou até da pós-graduação, sem saber lidar com o tutor. E a gente fica literalmente mal acostumado. Por quê? Porque geralmente os tutores que vão a hospitais públicos, ou hospital escola, né, em universidade pública ou privada, eles ficam literalmente direcionados àquilo. Então ele vai lá, ele senta, ele já responde o que você quer, ele não está pagando. E a relação de venda, de dinheiro, a relação de comércio, ela influencia e muito a forma com que o tutor vai te tratar e que você vai tratar o tutor. Então, lá, geralmente em hospitais escola, os tutores eles estão com aquela sensação, me ajuda por favor, se você puder me ajudar eu te agradeço. A relação que é do tutor em um consultório particular é praticamente assim: eu estou te pagando, você resolve o meu problema. Algumas vezes por favor, outras vezes não. É claro que se a gente estiver falando de pacientes high ticket, isso muda completamente, mas não é o tema dessa live. Então, essa relação tutor e médico veterinário, eu quero deixar para vocês claro que é totalmente diferente e que a gente não é estimulado e a gente não aprende essa técnica na faculdade. Então, quem tem que desenvolver essa técnica? É você. É no dia a dia. Mas eu tô aqui que eu vou te ajudar. E eu vou te ajudar de verdade. Por quê? Porque não me ajudaram, porque eu sei que eu não tive isso na faculdade. Então você sai lá, aí você fala, olha, eu vou ter um consultório. Aí mesmo que você vá trabalhar para o consultório de alguém, para a clínica de alguém. O primeiro dia você tá lá e você fica assim, ó. Ó, chegou o primeiro. E aí, oi, dona fulana, você atende exatamente como você atendia num hospital escola. E isso, por que é o tema desta live? Porque se você está atendendo como hospital escola até hoje, você nunca vai dobrar o seu faturamento. Porque você continua tendo a mentalidade de hospital escola, de clínica escola, e o tutor sente isso. E se ele sente isso, o que ele vai ter na cabeça dele? Me ajuda, por favor, eu não posso pagar, mesmo sendo um consultório particular. Então, se você não trabalhar isso na cabeça do tutor e na sua, trabalhar várias coisas como técnicas de venda, é venda e não é vergonha nenhuma o médico veterinário vender. Não é vergonha. Isso foi uma coisa que colocaram na cabeça da área da saúde, em que técnicas de venda é antiético, não pode. Não, não é antiético. Você está vendendo, o psicólogo ele vende, o terapeuta ele vende, o fisioterapeuta ele vende, e o médico veterinário ele tem que doar. É o sacerdócio, médico e médico veterinário. Não, não é assim. E por isso que ninguém ensina e por isso que eu tô aqui para te falar. Você tem que sair do sacerdócio de, coitadinho, eu preciso ajudar. Não, não é que você não vai ajudar. Isso é tema de outra live. E você pode e deve ajudar e isso vai te fazer muito bem, mas não é o tema da live de hoje. O tema da live de hoje é: se você trabalhar técnicas, vendas, poder de persuasão, gatilhos mentais, isso vai melhorar absurdamente o seu faturamento. Dobrar vai ser pouco, você pode triplicar o seu faturamento. Por quê? Porque você vai aprender a lidar com situações extremamente diferentes do que tinha lá no hospital escola, em que você ficava numa situação de, eu sou veterinário, se você, entra aqui que eu tô aqui. E aí o tutor vem, olha, eu tô com meu cachorro, você pode me ajudar? Algum de vocês pode me ajudar? Não, você tem que deixar claro que eu tenho competência, capacidade, estudo e consigo te ajudar sim, mas tudo isso tem um custo. E quando o tutor entender que isso sim é um custo e que aqui não é o seu consultório não é um hospital escola, e que ele confiar em você, se tornar realmente um paciente high ticket, ele vai sim entender e vai fazer exatamente o que você quer. E aí sim você vai conseguir dobrar o seu faturamento. Segundo ponto é que não ensinam o basicão na faculdade. Como lidar com o público.
Não sabe. Nenhum. E eu volto a reforçar, se alguém na graduação, na pós-graduação ou numa, enfim, pós-doc, passou por isso, deixa aqui no comentário para eu conhecer o local. Porque até hoje eu desconheço uma universidade, uma faculdade que trabalhe técnicas de como lidar com o público. Geralmente, pelo menos na minha época era assim, você estava lá no segundo, terceiro ano e você já fazia o acompanhamento em consultório. E aí, tá todo mundo, vem lá meia dúzia de alunos, geralmente o teu grupinho, e aí fica todo mundo para lá e para cá, e aí vai você agora. Aí você senta lá e atende. Você nunca tem uma consulta real com a pessoa. Você está sempre ali imbuído pelos amigos, de gracinha, deixa eu ver como é que foi a tua, como é que foi a minha. Por quê? Claro, geralmente a gente é jovem, está ali no oba-oba dos primeiros atendimentos, se sentindo veterinário, e o erro está aí. Porque a partir do momento que você tem tudo isso e se sente veterinário, ao longo dos 5 anos de faculdade, o que você acredita? Eu já sei lidar com o público, eu estou há 5 anos, eu sou veterinário, inclusive eu já atendo. E quando você cai no teu consultório particular, na tua clínica, no teu hospital, que você entra em contato com o teu cliente, com o público direto, numa relação de venda, aí você vê que você nunca soube lidar com o público. Então você tem que aprender a trabalhar isso, por quê? Porque não te ensinam isso na faculdade. Nenhuma faculdade chega para você, um professor que seja, e fala assim, gente, deixa eu explicar, ainda que ninguém fique na aula. Não estou discutindo isso. Mas não existe uma matéria que fala assim, técnicas, como lidar com o público. Gente, eu vou explicar para vocês como lidar com o público. Então ensinar o que eu falei, técnicas, em geral, postura, fala, dicção. Quando eu falo fala e dicção, são coisas totalmente diferentes. Por exemplo, se você pegar quem é fora do Rio de Janeiro ou fora de Minas Gerais, é muito comum que a gente escute um chiado na dicção do carioca, que eles falam meio assim. Tudo bem, é super normal, eu até gosto particularmente dos dois. Mas tem gente que se incomoda. Mas por que eu tô falando isso? Não é pelo sotaque. Não tem absolutamente nada a ver com o sotaque. É só para falar do chiado. Se você pegar o mineiro e o carioca, eles têm sotaques totalmente diferentes. Mas o que eu quero dizer é o chiado. E o chiado é dicção. Não no caso deles. Eu tô só dando um exemplo, tá? Então você saber falar é uma coisa. Você ter uma boa dicção é outra totalmente diferente. Por exemplo, se eu estivesse aqui conversando com uma amiga, com um amigo, eu estaria falando, claro, mais baixo, eu estaria falando com a boca mais fechada. Por quê? Porque estão próximos a mim e estão entendendo o que eu estou falando. Como eu estou aqui numa gravação falando para você, eu preciso, tá vendo? Eu preciso falar claramente, num tom audível, não é gritar, não é sair falando alto. Por quê? Porque ainda que eu fosse carioca, por exemplo, eu não poderia falar assim, vocês aqui. Não dá. Por quê? Porque a dicção fica ruim. Mas todo carioca é assim? Não estou falando nem do sotaque, não tem absolutamente nada a ver com sotaque. Eu estou falando porque são os únicos que eu conheço. Então, inclusive, eu mesma posso ter sotaque, porque dizem que paulista tem muito sotaque. Então, eu posso ter, que eu desconheço. Então, isso também pode ser contra mim. Mas o que eu quero dizer é que a dicção tem que ser clara. Então, nesta aula, que eu supostamente deveria ter, o profissional, o professor, ele tem que te ensinar técnicas de persuasão, postura, linguagem corporal. Linguagem corporal diz muito numa consulta, vocês não têm noção de como isso ajuda. Dicção, fala propriamente dito, não falar gírias, enfim, você sai com uma noção da faculdade, claro, é o básico. Mas uma noção não é o suficiente para você fazer um atendimento de qualidade. Não é o suficiente. Então, isso que não é ensinado na faculdade, quem tem que buscar? Você. E porque eu não tive, que eu estou fazendo essa live. Porque às vezes eu vejo profissionais muito bons em
em técnicas, em estudo técnico mesmo. Ele é um excelente profissional, um excelente especialista, mas ele não consegue falar direito. Tem profissionais que, conversando com o tutor, ele está falando assim, ó, se a senhora puder, não é. Aí a pessoa, oi, eu não entendi. Não olha no olho, não fala frente a frente. Fala baixo demais, parece que está com medo, parece que está se escondendo. Ou grita demais, olha, eu vou falar para a senhora, tem que fazer direito. E gesticula demais. Tudo isso chama-se linguagem corporal. E isso daí influencia sobremaneira na sua forma de se relacionar com o tutor. E é isso que não é ensinado e que eu falo para vocês. Tem sim que trabalhar isso. Vocês têm que trabalhar para quê? Para que vocês tenham um excelente atendimento, que isso se converta em muitas consultas e que você consiga selecionar, filtrar essas consultas para os pacientes high ticket no futuro. Por quê? Porque ninguém gosta de ser atendido por um profissional que fica gesticulando, falando, escrevendo, falando alto, falando baixo. Tem que equalizar. E quando que você vai aprender a equalizar? Quando você souber essas técnicas. Então o tutor chegou gritando, fale um pouco mais baixo para ele entender que, olha, vamos equalizar, não precisa ficar gritando. Se o tutor chegar e falar baixinho, bem tranquilo, tenta falar no mesmo tom. Tenta equalizar. Se você estiver gesticulando demais, tenta observar os sinais que o tutor está te dando. Se ele está muito assim, se ele está com a bolsa no colo, tudo isso daí é uma riqueza de sinais, de gestos que vocês vão entender no futuro, que isso daí você vai fazer a leitura completa do tutor. Completa. E isso não vão te ensinar até onde eu conheço em faculdade nenhuma. E o último passo é a resolução de problemas. Como que você lida com problemas da sua clínica? A resolução dos problemas, ela é um fator que influencia e muito. Por quê? Vou contar uma história, por exemplo, que aconteceu comigo. Eu faço dermato e há um tempo atrás eu fui atender um paciente que ele estava com uma lesão específica em testículo, era pele, e aí já tinha passado com alguns colegas, não tinha resolvido, e aí a tutora estava desesperada, porque o cachorro não conseguia urinar direito, mesmo sendo no testículo, porque era um maltezinho, sentia dor, e ele era bravo, mas bravo nível pincher. E ele era muito bravo, ela não conseguia passar pomada, ela não conseguia dar remédio, era uma briga. E a tutora, uma graça, ela entendia totalmente meu posicionamento. Porém, este cachorro não melhorava com pomada, com creme, com nada, até porque ela não conseguia. Até que chegou uma hora que ela falou assim pra mim, Ana Paula, eu confio muito em você, eu gostei da tua postura, só que é o seguinte, ele não melhora. Eu falei, olha, a gente tem um problema. Por quê? Porque se a gente estivesse fazendo o tratamento prescrito, mas ele não melhorasse, eu ia ficar preocupada e dependendo da situação eu me encaminho para um colega, enfim, eu não tenho milindre nenhum para isso. Mas o problema é que ela não conseguia fazer o tratamento, não conseguia nem passar a pomada, é assim, um ferimento, você não consegue passar nada tópico, fica um pouco mais difícil. Não é impossível, mas fica um pouco mais difícil. Pois bem, aí ela falou para mim, olha, eu confio muito em você, mas qual é a solução que a gente vai ter nesse momento? E aí, ainda que hoje eu não faça mais a parte clínica, nenhuma, eu falei, a solução que a gente resolve esse problema de vez é a castração. Eu falei, ele não é castrado, a gente já tira porque era realmente uma ferida de péssima cicatrização e ela não conseguia fazer o mínimo de procedimento. Então assim, ficava inviável. Ela já queria castrar, mesmo eu não fazendo castração, eu consegui resolver esse problema de outra forma, mas eu resolvi o problema. Então, o que eu pensei? Eu falei, olha, quer saber? Eu vou castrar, não é assim, eu já não consigo resolver essa ferida, então eu vou resolver de outro jeito. Não, eu vou resolver os dois problemas. Por quê? Porque a partir do momento que eu pensei numa castração,
automaticamente me veio na cabeça. Eu falei, nossa, mas peraí. Como é que eu vou tirar a sutura desse cachorro, se ele é bravo? Bom, mas aí a gente tem técnicas de sutura bem feitas, uma cirurgia minimamente invasiva, tendo em vista que a ferida era o testículo quase todo. Falei, então a gente faz uma cirurgia plástica, faz uma reconstrução ali, minimamente invasiva, com pontos de cirurgia plástica. Eu falei, isso aqui vai ficar lindo e tudo bem. Ela falou, ok, vamos fazer, até porque eu já ia fazer no clínico, vou fazer agora. O que eu fiz? Ponto ético, ponto importante, que eu falo que é uma estrelinha nessa história. Liguei para o clínico que já era da confiança dela e falei, doutor fulano, tudo bem? Ana Paula, dermato, olha, eu estou com um paciente assim, assim, assado, que está passando por isso, isso e isso, só que não cicatriza, blá, 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 blá. Falei, eu vou marcar a cirurgia dele para a semana que vem. Você quer acompanhar? Tá tudo bem? Não, Ana Paula, imagina, pode fazer, tudo bem. Por quê? Porque é antiético. Ele me indicou para fazer um tratamento de pele, que já não estava tendo resolução. Ela falou para ele, olha, doutora, posso procurar então um dermato? Pode procurar, vai na doutora Ana Paula. Seria injusto eu não resolver o problema da ferida e ainda castrar. Totalmente antiético. E eu posso te falar, ainda que não seja antiético, é deselegante. É super deselegante, não tem a mínima necessidade disso. Então, se de repente ele fala para mim, não, eu não quero que castre, o paciente é meu, o que eu vou fazer? Eu vou passar o problema que estava comigo para o tutor. Falo, olha, explica exatamente. Olha, fulana, essa parte de castração não é minha, eu ia fazer para facilitar a cicatrização dessa ferida, mas o doutor fulano não autorizou, ele achou que é melhor ele fazer, que ele se sente mais capacitado para fazer. Fica nas suas mãos, você quer fazer lá, você quer fazer aqui, eu quero que seu cachorro tenha uma resolução desse quadro. Ponto. Não, eu brinco que assim, não interessa quem pintou o arco-íris. Eu quero é saber onde está o pote de tinta. Não interessa eu quero saber. Você tem, quando eu falo resolução de conflitos, de problemas, é saber que isso não te ensina na faculdade e mais do que isso, não é sobre você, é sobre o pet, é sobre o tutor. O que o tutor precisa naquele momento? A grossíssimo modo. Eu preciso tratar esta ferida deste testículo do meu cachorro. Quem vai tratar para ela não importa. Então, quem tem que ter a parte ética é você. Não é ela que tem que ligar para o veterinário. Oi, olha, é que ela falou que vai castrar. Ah, mas e aí? Aí ela liga para mim. Não, é que ele falou. Não. Isso é uma postura ética. Você liga para o veterinário e conversa com o veterinário e chega na melhor solução para o pet. E isso, colega pet, ninguém te ensina, assim como não me ensinaram. Olha, tem no mínimo uns 8, 10 anos, uns 8 anos, 10 não, mas uns 8 anos, que eu escutei de um colega de fora do Brasil, que atendia no Canadá, que ele falou assim, Ana Paula, posso acompanhar o atendimento teu, tal, não sei o que. Eu falei, eu tô atendendo só na época fazer domicílio também, e aí ele ficou uns 3 dias comigo. E aí ele falou, vou resumir, uma das consultas que ele foi comigo, ele falou assim, mas você vai ligar para ele, para falar, para ela, não lembro. Era um cachorro que eu fui atender em domicílio, e aí esse cachorro passava com um colega veterinário. E aí esse meu amigo, ele falou assim, mas você não vai ligar pra ele pra falar o que você fez? E aí na hora eu olhei assim eu falei, ligar pra ele? Porque não é dele e tal, não sei o quê. Aí eu falei, mas peraí. O nome dele é Joaquim. Aí eu falei, nossa, mas peraí, Joaquim, como é que é ele? Falei, vou ligar pra ele pra falar que eu fui na casa dela. Aí ele falou assim, Ana, é extremamente ético. Por quê? Porque o paciente é dele e tal. Quando ele me deu esse gatilho, eu falei, tem toda a razão. Por quê? Porque eu não tinha a maldade de falar, não, já que passou comigo, eu não quero nem saber. Passou comigo, agora não. Eu não parava para pensar. Eu estava assim, fazendo tudo no automático. Eu ia, atendia, ia para outra, atendia, ia para a clínica que eu atendia volante, e assim eu ia. Não era uma coisa, era uma coisa mecânica, mas não uma coisa maldosa. Eu não tinha maldade de falar, eu quero que se lasque.
E quando ele falou isso pra mim, que me veio à cabeça, eu falei, realmente, né? Não tem por que eu não ligar. Foi onde eu fiz a minha primeira ligação. E aí eu liguei e falei, oi fulano, eu fui meio mal atendida. Não sei por que te chamou, não sei o que. Mas, como diz minha mãe, faça a sua parte. E eu fiz a minha parte e eu agradeço ela, até hoje eu fiquei por isso. Mas foi um ensinamento que eu tive lá 7, 8 anos que eu estou dando para você agora. Não tem por que você você não entrar em contato para agradecer. E isso, voltando ao contexto que eu estava explicando, faz parte de uma resolução muito bem sucedida de conflitos, de problemas. Por que eu falo isso? Porque, mais uma vez, eu desconheço instituições de ensino que ensinem claramente esses detalhes do atendimento médico veterinário. Mas eles ensinam o que tem que ser ensinado. Você vai para a rua e você que se vire. Sim, mas concorda comigo que a gente teria, na verdade, seríamos, né? Porque eu me incluo, médicos veterinários recém-formados muito mais preparados para que a gente lide com situações do dia a dia, com conflitos humanos. Por quê? Porque a gente sabe que a rotina do atendimento em ambulatório particular ou de universidade é totalmente diferente do dia a dia do nosso atendimento, do atendimento domiciliar, do atendimento de especialista, de um atendimento hospitalar. É totalmente diferente. Sabe quando é que a gente vai aprender isso? Vocês vão aprender agora. Eu aprendi na marra. Então, a resolução de conflitos, de problemas, ela tem que estar tanto na sua mente quanto aprender a trabalhar com o público, poder de persuasão, gatilhos mentais, postura, gestos, linguagem, fala, são totalmente diferentes. Linguagem, fala e dicção. Então, são as 3 coisas são totalmente diferentes. Então, se você aprender cada uma delas, como se portar, e mais do que isso, não é só como você vai se portar perante o tutor. É como o tutor pode se portar perante você, ou vocês se portarem. Por quê? Porque às vezes diz mais sobre ele do que sobre você. Às vezes você está aqui pleno, falando calmo, tranquilo, com uma boa dicção, uma boa postura. E aí o tutor chega se descabelando, principalmente se for emergência, hospital. Mas aí não entra esse tipo de problema. Entra a resolução de problemas, de conflitos. Como você vai lidar com essa pessoa que chega se descabelando porque já gastou 20 mil reais com um procedimento que custava 5, porque o outro cachorro morreu, porque o outro não ficou bom, porque a ferida do testículo não cicatriza. Na verdade, é como você vai resolver, como você vai lidar com esse tipo de problema. São problemas que eles vão bater a sua porta sem que você esteja esperando. E se você já está assistindo minha live, você já vai estar, a partir de hoje, no seu próximo atendimento, já pensando, não só em mim, mas no tutor, na hora do atendimento. Quando chegar alguém, você para e pensa, em um segundo, não é para ficar assim, por favor, não vai ficar assim na cara do tutor, pensando na vida. Mas você vai, em fração de segundos, fazer a leitura corporal do tutor. Se esse tutor está irritado, se ele está estressado, se ele está falando alto, está falando baixo, se ele gesticula, se ele está entendendo o que você está falando. Vou te dar só um único exemplo, de um monte de exemplo que tem. Às vezes o tutor está aqui, você acha que está falando claramente, e aí o tutor ele fala uma vez, não entendi. Aí você fala, não, porque não sei o que lá, daqui a pouco ele, como é que é? Não entendi. Primeira coisa que você tem que entender, ele tem um problema de audição ou é você que está com a dicção ruim? Em um segundo, você tem que entender isso. Muitas vezes você está com clareza, com uma dicção, falando super bem, num tom adequado para o momento, mas o tutor tem problema auditivo. Você pode gritar que ele não vai ouvir. O que você tem que fazer? Você tem, junto com o que eu falei, entender gestos, leitura corporal.
Por quê? Porque quem tem deficiência auditiva, muito provavelmente, com raras exceções, porque eu não sou fono nem otorrino, você vai ver que o tutor que tem uma deficiência auditiva, se não for bilateral, ele vai sentar de um lado em que o interlocutor fica assim, ó. Se ele escuta bem deste lado, ele automaticamente ele vai se posicionar mais lateralmente. Para quê? Para que ele possa ouvir, para que ele possa captar o som. Não vai chegar a ficar de lado, mas ele vai ficar mais ou menos assim. Então, se a pessoa chegar para você, não entendi, doutora. E você vai fazer essa leitura depois do que eu estou te falando e vai ver que essa pessoa está levemente de lado, você pode, pelo menos, pensar que essa pessoa tem uma perda auditiva leve ou até uma deficiência auditiva. Se a pessoa, às vezes, a pessoa tem uma deficiência auditiva tão grande que você não vai saber, ela não vai estar sentada de lado, nem com a postura de lado, mas ela vai ficar fixamente olhando a sua boca e espremendo os olhos. Vou tirar o óculos, senão não enxergo nem vocês. Vai ficar mais ou menos como eu vou ficar. Aí a pessoa fica assim, ó. E você lá, e assim. Isso daí é o que a pessoa está fazendo uma leitura labial. Você vai fazer o que nesse momento? Você vai falar, oi, tá lendo meus lábios? Não? Você não vai perguntar um negócio desse, até porque é extremamente deselegante e não tem a mínima necessidade. Mas você vai, sabendo fazer essa leitura corporal, o que você vai fazer? Você pode pedir para a pessoa se aproximar. Você pode abrir mais a boca para falar. E não precisa falar para a pessoa. Então, são coisas que você, aprendendo a leitura corporal, aprendendo a lidar com essas técnicas, você consegue maximizar muito a consulta, coisa que antes me estressava. Eu pegava, às vezes, um idoso que tinha problema auditivo e aí, qual é o nome do cachorro? Oi? Hã? Não entendi. E aí ficava... Não tem por que você passar por isso, até porque você tem que sempre se colocar no lugar do próximo. Então, quando você tiver qualquer problema de audição, de fala, que alguém começar a te perguntar muito, pedir para repetir, eu não entendi, tenha o mínimo de empatia e se coloque no lugar do tutor. Ele pode ter uma deficiência auditiva, uma baixa visão, enfim, ou qualquer outro problema, como transtorno do espectro autista, TDAH, ele pode ter qualquer outro problema que você, por não ter, não vai entender. Então, o mínimo que você tem que ter é empatia. Então, vamos recapitular o tema da live de hoje, que é técnicas para você aprender, que você não aprende na faculdade, que só ensinam o básico, né? Então, técnicas para lidar com o público, com atendimento em geral, técnicas de persuasão, de gestos, de linguagem corporal e resolução de conflitos. Se você conseguir, na live também, captar tudo isso, fazer um compilado de tudo isso e a partir de hoje, no teu primeiro atendimento, você começar a captar esses sinais, eu garanto que você não só vai dobrar o teu faturamento como eu dobrei, mas você vai triplicar ou no mínimo vai te gerar paciente high ticket. Se você tiver dúvida do que é paciente high ticket, eu tenho uma live aqui no canal para você assistir. Pedir uma coisa importante para vocês, se você gostou dessa live, curta, me ajuda a divulgar, passa para os teus amigos, para os nossos colegas veterinários, porque pode ajudá-los também, e me segue no canal, tá bom? Muito obrigada para vocês e até uma próxima live.